Tranquilo com vocês? Tudo bem? Então vamos lá, a professora tem uma aula aqui para explicar para vocês, geografia. Então essa aqui, tá passando barulho, ó, tá? É normal, a professora tenta gravar de madrugada, mas assim, tem dia que não dá, tá? Então assim, ó, nós vamos ter nesse assunto de vocês agora, meio urbano e meio rural lá na apostila de vocês. E aí, a gente é muito comum pra gente, nós vivemos na cidade, mas nós dependemos da agricultura. Então, qual a diferença primordial entre esses dois meios? O que influencia nesses dois meios? Então, é interessante nós compreendermos os dois meios, tanto urbano e rural. E aí, a gente pode entender um pouquinho também, voltar um pouquinho lá na Revolução Industrial, quando os homens saem, os homens eu digo, mas quando o povo sai da agricultura, né, do sistema do feudalismo e vai para as indústrias. E aí continua sendo explorado, não tem muita mudança. Mas voltando aqui no meio rural, então, qual a definição ali, ó? Como que ele é, qual a característica dele? Então, ele é um meio constituído de espaço com atividades agrícolas e produção extrativista. Extrativista a gente fala porque extrai sua subsistência dali, tá? Se diferencia em relação às atividades industriais e produtivas existentes no meio urbano, tá? É lógico que vai ter diferenças, tá? E aí o meio urbano, uma característica dele, o custo de vida é mais caro, é normal isso, ocorre uma menor presença de emprego no setor primário comparando com as áreas rurais. Eu já vou estar explicando o que é esse setor primário. Nós temos bem características do setor primário, secundário e terciário, tá? Então, os setores, como eu já estou falando, então tem a divisão de produção em setores. Primário. Quem é o setor primário? Como eu falei ali, meio rural. A agricultura e a pecuária. O secundário são as indústrias, de modo geral. E o terciário é comércios e serviços, prestação de serviços que nós temos. Em geral também. Então, essa divisão desses três setores, cada um tem as suas características, e aí nós podemos dizer que, por exemplo, tem cidades que são essencialmente agrícolas e pecuaristas, tá? Tem cidades que são extremamente industrializadas e tem cidades que são mais voltadas para o comércio e por serviços, tá? Aí, como eu estava falando ali do meio rural e do meio urbano, a gente pode citar ali, como eu falei da Revolução Industrial, do êxodo rural. Então, o que é o êxodo rural? Quando acontece uma grande migração de pessoas do meio rural para o meio urbano, tá? E aí, consequentemente, aumenta a população das cidades. Essa transferência, essa migração das pessoas, ela pode ocorrer de forma lenta e gradual, ou pode até mesmo ser de forma acelerada ou desequilibrada, tá? E aí, o que acontece quando grandes regiões são industrializadas, tá? Então, o povoamento mais importante começa a ocorrer no século XIX. E aí, sua ocupação foi provocada pelos efeitos da Revolução Industrial. Aí, volta naquilo que eu estava falando. O que acontece? O sistema de feudalismo, aí eu acho interessante quem gosta de história, pesquisa lá que o feudalismo foi um sistema onde eu trabalhava por migalhas. Vamos transformar em migalhas, tá? E aí, o povo, tá, sendo cansado de ser explorado pelo clero, pela burguesia, por todo esse sistema ali, pelos senhores feudais, não pela burguesia, tá? Aí ele começa a surgir as primeiras indústrias dentro da Inglaterra e ele vê nessas indústrias a possibilidade, não, mas lá eu vou trabalhar e eu vou receber. Só que uma concentração maciça de população para essas cidades. E aí a mão de obra extrapola e eles têm uma mão de obra grande com tudo isso. Então, esse êxodo rural nas grandes cidades, nas grandes regiões industriais, ela é bem comum, tá? Então, essas cidades lá começam nessa Revolução Industrial ter excesso de mão de obra. E esse excesso de mão de obra faz com que eles continuem a explorar esse povo, tá? Então, a Revolução Industrial, ela tem esse lado também. Um outro fenômeno que a gente tem, tá, com essas grandes cidades é um processo chamado conurbação. O que acontece? As cidades vão inchando e vão crescendo para os lados e chega uma hora que esses limites territoriais são avançados sobre outra cidade. E aí
2, 3, 10, 20 cidades se juntam e formam uma grande metrópole, tá? Então, isso é processo de conurbação. E aí, ele acaba se fazendo o quê? Formando uma única cidade. É o que acontece, por exemplo, com a capital, Curitiba, tem várias cidades ao redor, São José dos Pinhais, Piraquara, Fazenda do Rio Grande, tem várias cidades. São Paulo é outro exemplo muito claro disso. Existem inúmeras cidades ao redor delas, tá? E aí forma uma grande conurbação, tá? Aí, além disso, tá? A gente tem que lembrar que o meio rural, ele sofre muito, por exemplo, com o clima. E aí, com o clima, com o desgaste, com tudo isso, eles fazem discussões, acordos, negociações, tá? E aí, o desmatamento também nas grandes cidades. E aí, quando cada vez que tem acordos e negociações e discussões dentro dos países do norte e do sul, os temas que eles procuram ligados a isso, 3 grandes temas, são o clima, a floresta e a biodiversidade, quer dizer, a conservação disso, tá? E aí, essas grandes cidades, ela tem uma dinâmica de produção, reprodução do capital condicionada ao ritmo da necessidade humana. Então, estão precisando mais de um determinado produto, essa necessidade faz com que essa reprodução do capital seja condicionada a isso, tá? E aí, dentro dessas grandes cidades, há uma disputa muito grande por emprego, dependência de transporte automotivo, um consumo muito grande, uma dinâmica de reprodução de capital. E isso são características das grandes cidades, tá? As grandes cidades, o que ocasionam com elas? Impactos globais como poluição, poluição do ar, das águas, degradação, quer dizer, destruição dos solos, tá? E aí, tudo isso ocasiona o quê? Com que essas cidades sofram mais com as intempéries, quando ocorre períodos de secas, de enchentes, porque não está o habitat normal dentro dessas cidades, tá? Devido a essa manipulação irregular desse ambiente, tá? Então, esses problemas é muito comum ocorrer nas grandes cidades. Por isso que o consumo consciente, de forma ordenada, é muito significante para o bem-estar da população dessas cidades. Pensar numa cidade onde nós tenhamos os recursos necessários, mas não precisamos destruir esses recursos, tá? Então, isso aqui é um pequeno resumo do que vocês vão ter lá. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima!